Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Inteligência Artificial. Hoje, dando continuidade ao conteúdo, nós vamos falar sobre espaço de características e aprendizagem de máquina. Só relembrando o que nós discutimos na aula passada, foi uma aula bem extensa, com muitos conceitos, de IA, de reconhecimento de padrões, são conceitos importantes e a ideia não é esgotar todos esses conceitos em uma aula só. Apesar dessa aula ter ficado extenso, a gente precisava falar sobre todos eles de forma reunida em uma aula só, mas com o passar das aulas, com o passar do tempo, com a aplicação dos algoritmos, nós vamos ver na prática cada um daqueles conceitos e só assim a gente vai conseguir assimilar. E aí, dando continuidade, eu comecei a falar do espaço de características, de uma dimensão, de duas dimensões, de N dimensões, e nós vamos dar continuidade nessa aula falando sobre o espaço de características e tentando situar onde que a gente vai trabalhar dentro da área de inteligência artificial, né, que é especificamente aprendizagem de máquina, são os algoritmos de machine learning. Então, o espaço de características, né, dentro de um problema de reconhecimento de padrões, como eu expliquei para vocês na aula passada, cada dimensão daquele plano, né, que eu falei, comparei com o plano cartesiano, mas não é o plano cartesiano, tá? Não é o eixo x, y, abscissa, coordenada. A gente chama de espaço de características dentro da área de IA, dentro de reconhecimento de padrões. Então, aquele espaço de características, como o próprio nome fala, cada dimensão daquele espaço ele é uma característica do problema. Então, se eu tenho um problema com uma dimensão, eu não vou ter um espaço, eu vou ter uma linha apenas. Se eu tenho um problema com duas características, é bidimensional o meu espaço de características, eu vou ter a característica x1 e x2. Se for 3, é tridimensional. Se for 4 dimensões, 5, aí já passa a ser impossível da gente visualizar isso. Então, a gente já trabalha com um espaço de multidimensões. Então, aquele espaço ele é obtido por meio de duas etapas. Primeiro, extração de características e segundo, seleção de características. Como é a continuidade da aula, também a gente tem conceitos aí, termos da área de reconhecimento de padrões de IA e são importantes. Um deles é extração e o outro é seleção de característica. Extração de característica é um termo muito bem definido. O que é a etapa de extração de característica? Dado um problema que você quer resolver, você extrair as características dos objetos que compõem aquele problema. Essa extração pode ser manual ou ela pode ser automatizada. Por exemplo, se a gente tem um problema de visão computacional, vamos voltar ao exemplo da aula de reconhecer marcas de carro ou simplesmente detectar o carro. Então, eu vou fornecer imagens para o meu algoritmo de visão computacional, de processamento de imagem, depois de visão computacional, e esse algoritmo ele vai extrair de forma automatizada essas características. Tem diversos algoritmos que fazem isso. Ou eu posso simplesmente modelar essas características, catalogá-las, como aquele exemplo das flores íris. Eu posso ir lá em campo e selecionar as amostras de cada classe e medir o tamanho da pétala, largura, comprimento da pétala, da sépala e estruturar isso em padrões, né, em arranjos de padrões, em vetores. Depois que eu faço isso, tem a etapa de seleção de características. Essa etapa de seleção de características é a etapa que determina quais características são relevantes para o problema. Quais características elas obrigatoriamente elas devem ser consideradas para resolver o problema. É nessa etapa que a gente elimina as características desnecessárias. É o processo de seleção. Essa seleção ela pode ser feita por um especialista de forma manual. Então, de certa forma, pode ser uma etapa feita em conjunto, né, extração e seleção ao mesmo tempo, né, se é o especialista que está
coletando esses dados em campo, ele já está extraindo e selecionando ao mesmo tempo, ou pode ser feita por algoritmos que determinam a relevância daquela característica por meio de coeficientes de variância, de correlação dos dados, né? Para que serve essa seleção de características? Eliminar dados desnecessários para a resolução do problema. Então, quanto mais características que a gente tem para resolver um problema, né, para detectar, reconhecer um objeto, maior a dimensionalidade. Lembra que eu falei? Cada característica gera uma nova dimensão no espaço de características. E quando a gente tem um espaço de características de alta dimensionalidade, a gente tem o que a gente chama de maldição da dimensionalidade, que também é um termo bem difundido dentro do reconhecimento de padrões, né? O que é a maldição da dimensionalidade? Quanto mais características você vai adicionando ao problema, mais objetos você tem que ter para poder representar as suas classes, né? Então, se eu tenho poucos objetos, eu tenho poucos exemplos de treinamento, e tenho, para cada um desses objetos, eu tenho uma alta dimensionalidade, né? Eles são descritos por meio de um grande volume de características, eu vou ter um problema de treinamento, né? Para discriminar esses dados. Então, quanto mais características eu tenho, mais objetos eu tenho que ter. Só que não é simplesmente, eu adiciono uma nova característica, então eu adiciono mais um exemplo do objeto. Não, isso aí é exponencial. Isso depende do problema, depende do algoritmo que você vai usar. Então, sei lá, vamos chutar aqui, para cada característica que você adiciona, você tem que adicionar mais 1000 novos exemplos. Então, assim, é um cálculo mais ou menos que você tem que fazer isso aí. Então, ter muitas características não é bom, ter pouco também não é bom. Então você tem que encontrar um meio termo, um caminho do meio ali para você conseguir treinar o seu algoritmo de modo eficiente. Por isso que não existe receita pronta na área de inteligência artificial. Então, quando a gente vai para o mundo real, né, em aplicações mesmo do mundo real, nós encontramos problemas complexos, né, que requerem a redução da dimensionalidade. O que é isso? Se eu tenho poucos exemplos, eu preciso selecionar as características. Então, seleção de características é você encontrar quais são as mais relevantes, né? Mas eu posso ter um problema que eu não consigo selecionar essas características, eu não consigo determinar quais são mais relevantes. Talvez todas elas tenham a mesma relevância. Então, eu preciso, nesse caso, né, que eu tenho alta dimensionalidade, eu preciso fazer um processo de redução de dimensionalidade, né? E é uma transformação do espaço de características. O que é isso? Quando eu faço uma transformação, note este conceito, transformação do espaço de características. Então eu parto de um espaço de características construído com as minhas observações e vou para um espaço transformado. Olha só esse nome. Então, quando eu faço a transformação de características, eu mudo totalmente o meu espaço. Faço uma transformação. Então, os meus dados, sei lá, que podem ser idade, que vai de 0 a 120 anos, eles podem se transformar em um número que vai de 0 até 0,453. 0,453. Eu não tenho esse controle. Então, além de mudar a escala, eu projeto essas características em outro espaço. É um espaço equivalente, mas que não tem nada a ver com a distribuição, né, com a variância do espaço original. E essa transformação ela é feita justamente para poder desacoplar as características, as relações e tentar extrair dessas relações primárias, né, do espaço de características originais, a melhor forma, a melhor configuração desse novo espaço
para favorecer o que a gente viu na aula passada, que é minimizar a distância intraclasse e maximizar a distância extraclasse, né? Que é reunir de modo mais eficiente os objetos da mesma classe e separar essas classes o máximo possível. Se eu tenho um problema de reconhecimento de padrões, no qual os objetos de mesma classe são muito próximos e os objetos de classes diferentes são muito distantes, isso não é um problema. Qualquer algoritmo de reconhecimento de padrões, do mais simples que tem, resolve esse problema facilmente. A questão é, em problemas do mundo real, que são problemas complexos, essa separação ela não é tão acentuada. É muito mais comum que objetos de classes totalmente diferentes eles compartilhem o mesmo espaço lá no espaço de características, eles compartilhem a mesma região. Então, essa transformação, ela, além de selecionar, além de transformar o espaço de características e permitir uma redução de dimensionalidade, né, eliminar características irrelevantes, ele também favorece essa divisão, esse espaçamento entre as classes e essa reunião entre os objetos da mesma classe. Então, são conceitos diferentes. Seleção de características e redução da dimensionalidade. Quando eu falo em seleção de características, vou fazer aqui. Quando eu falo em seleção de características, eu estou falando de um conjunto de características que foram previamente extraídas e de forma manual ou automática eu excluo certas características que são irrelevantes para o problema, que atrapalham na classificação. Quando eu estou falando de redução de dimensionalidade, eu estou falando de transformação desse espaço de características e também, por exemplo, se eu tenho um espaço com 10 dimensões e aplico um algoritmo de redução de dimensionalidade, lembrando que essa redução é feita exclusivamente por algoritmos, quando eu tenho um espaço de 10 dimensões e aplico o algoritmo de redução de dimensionalidade e passo para 5 dimensões, com certeza eu excluí algumas características. Certeza mesmo, né? Excluí 5 dimensões. Quais características foram essas? Não sei, porque o meu espaço agora ele é um espaço transformado. Eu não tenho mais domínio de qual característica pertence a qual dimensão. Bom, e aqui eu peguei aquele problema da íris, da classificação entre íris setosa, virgínica e versicolor, problema original, que é de 4 dimensões. E fiz um plot aqui de todas as características para todas as características. Por exemplo, aqui na primeira linha, eu tenho o comprimento da sépala. Comprimento da sépala. Bem lento aqui o tablet. Comprimento da sépala. Então, quando eu pego apenas o comprimento da sépala, né, como característica x1 e comparo, por exemplo, com a largura da sépala, eu tenho esse gráfico. Tenho essa dispersão aqui do meu espaço. Bom, eu posso observar que a versicolor e a virgínica, versicolor é a laranja e a virgínica é a verde. Então aqui, elas compartilharam grande parte da área do espaço de características. Então eu sei visualmente que essas características, comprimento da sépala e largura da sépala, não é uma boa opção para eu classificar essas flores. Tá, e se eu pegar o comprimento da sépala
e talvez o comprimento, voltando aqui, o comprimento da pétala é outra característica. Então eu tenho um problema com quatro características, estou fazendo uma inspeção visual aqui de qual combinação de pares de características fica mais fácil, né, fica mais fácil de aplicar um algoritmo de inteligência artificial e ele definir aquelas fronteiras de decisão. Como eu meço isso? Quão mais fácil ficou? Lembrando, minimizar a distância intraclasse e maximizar a distância extraclasse. O melhor que poderia acontecer seria as três classes reunidas em porções diferentes do meu espaço de características sem nenhuma interseção. Este aqui, que é um problema muito simples, não vai acontecer. Imagino um problema complexo. Mas só para a gente entender qual que é o nosso objetivo no final das contas, né? Então eu peguei agora a combinação entre o comprimento da sépala e o comprimento da pétala. Aqui eu tenho uma projeção do meu espaço de características bem diferente. Bem diferente. Aqui eu tenho a minha classe íris setosa, azul. Aqui eu tenho a íris versicolor, laranja, e a virgínica, que é a verde. Ainda há uma interseção aqui, mas vocês podem observar que a interseção ela é mínima. Eu posso passar um plano aqui para dividir as duas classes. Aqui, nesse exemplo aqui da combinação dessas duas características, isso não seria possível. Não seria possível mesmo. Aqui ainda há uma interseção, mas eu consigo passar uma reta aqui que minimiza o erro. O erro é entre íris versicolor ser classificada como virgínica e virgínica como versicolor. Os exemplos que estão aqui bem próximos, né, que compartilham esse espaço aqui, são exemplos e se eu tenho um objeto de teste qualquer e eu projeto esse objeto, né, pego o vetor de características desse objeto e jogo nesse espaço e ele cai próximo dessa fronteira de decisão, a chance de errar é grande. Existe essa chance de errar. Mas se ele cai aqui do lado, né, se ele cai mais ou menos aqui nessa posição, muito provavelmente ele vai, aliás, se ele cai nessa posição, ele vai ser classificado como da classe virgínica e muito provavelmente será da virgínica. Nesse exemplo aqui, eu já não posso dizer isso com certeza, porque se ele cai aqui, por exemplo, vou colocar aqui, criando retas aqui, ups. Vamos refazer aqui. Se ele cai aqui nesse ponto aqui, ele pode ser classificado como qualquer um outro, né? Se ele cai nesse ponto aqui, ele pode ser classificado também como qualquer uma das duas. Porque essa separação ela não é tão evidente como nesse exemplo aqui. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é a combinação entre a largura da pétala e o comprimento da pétala. Foi justamente essas características aqui que a gente usou no exemplo da aula passada. Aqui fica mais fácil ainda. Eu consigo traçar um plano aqui. Ainda vou dominar esse tablet ainda. Eu consigo passar um plano aqui e vai ter menos erros do que o plano que eu passei aqui, ó. Plano, a reta no caso, né? Aqui. Vai ter menos erros.
Então, isso que a gente está fazendo é selecionando as melhores características para resolver o problema. Tá, e o que seriam esses aqui do meio? Isso aqui, pessoal, são as funções de distribuição de probabilidade. Podia ter como desfazer as outras marcações sem ter que zerar, né? Isso aqui são as funções de distribuição de probabilidade que a gente aprendeu. A estatística. Isso porque aqui eu estou comparando, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu estou comparando comprimento da sépala, largura da sépala e com largura da sépala também. Então, é uma única característica. Então, aqui eu estou comparando a distribuição de probabilidade das três classes com relação à largura da sépala. Então, essas distribuições de probabilidade, quanto maior a interseção entre elas, significa que mais próximos são os valores. Então, eu posso dizer o seguinte: nesse caso específico aqui, né, essa característica, largura da sépala, ela é uma característica que não serve para discriminar as classes, porque elas são muito próximas. Então, independente da classe, independente da variedade da flor íris, se eu considerar a largura da sépala no meu algoritmo, não vai ter diferença nenhuma e talvez atrapalhe. Por quê? Porque são valores muito próximos. Eu tenho as três funções de distribuição de probabilidade ali, né, muito próximas. Mas, por exemplo, se eu considerar esse caso aqui, ó, já é o oposto. Já é o oposto. Aqui eu estou comparando, ficou meio apagado aqui, mas é a largura da pétala. Largura da pétala. Estou aqui. Ó. A largura da pétala, eu já tenho ainda a interseção, mas é uma interseção muito pequena. Né? É uma interseção que não faz. Que não está muito próximo. Então eu posso dizer que essa característica largura da pétala é uma característica mais discriminante. Olha só, o novo termo. Então, largura da sépala é uma característica que não discrimina as classes. Ou seja, que não... ela discrimina, mas não discrimina tanto quanto outras. Porque eu tenho uma interseção muito grande ali entre as funções, entre a distribuição dos valores. Ao passo que a largura da pétala é uma função, é uma característica discriminante desse problema. Por que eu fiz isso aqui? Porque é um problema com 4 dimensões, então é muito fácil resolver ele. Se fosse um problema com 5 dimensões, multiplica aí. Eu sairia de 16 gráficos para um problema para 25 gráficos, né? Seria 5 vezes 5. Se fosse um problema com 6 características, eu sairia de 25 e iria para 36 gráficos para poder avaliar. Então, isso aqui é para mostrar didaticamente o que seria uma característica discriminante de uma característica que não discrimina as classes. O que os algoritmos de seleção de características faz é justamente analisar esses dados e ver quais podem ser descartadas, né, que estão muito próximas, que não faz diferença nenhuma, e quais as melhores para se fazer essa discriminação. Como é um problema com 4 dimensões, a gente consegue fazer visual, mas por trás o que um algoritmo de seleção de características faz é isso. Esse curso não vai adotar algoritmos de extração, de seleção de características, de redução de dimensionalidade, porque isso é um outro universo dentro de A, mas por conta da nossa carga horária, a gente não vai conseguir fazer isso. E o que seria, então,
a diferença, né, entre inteligência artificial, aprendizagem de máquina e aprendizado profundo, né, que é Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning. O que seria a diferença? Na verdade, elas não são diferentes, uma complementa a outra, porque a área de inteligência artificial é uma área macro, né? São algoritmos responsáveis por aprender e tomar decisões como o ser humano poderia fazer. Machine Learning já são técnicas específicas para a implementação da inteligência artificial. Então, a área de inteligência artificial, a gente pode dizer que seria a área da ciência da computação, ou simplesmente da computação, que projeta soluções que projetam soluções destinadas a simular, a emular, a imitar como o ser humano pensa e toma decisões. Machine Learning é a área que trata dos algoritmos para isso. Então, dentro de Machine Learning, eu tenho todas as ferramentas para se implementar soluções de inteligência artificial. E aí, quando a gente desce mais um nível, vai para o Deep Learning, que é o que está na moda agora, né? Todo mundo quer aprender Deep Learning. Não tem nada de diferença entre Machine Learning e inteligência artificial. Então, inteligência artificial, recapitulando, é a área de soluções para fazerem propostas onde nós projetamos produtos que emulam como o ser humano pensa e toma decisão. Machine Learning é a área onde a gente concentra as ferramentas para fazer isso. E Deep Learning é simplesmente uma metodologia de aplicação das técnicas de Machine Learning para se alcançar o objetivo de inteligência artificial. Então, quando a gente fala Deep Learning, nossa, tem algoritmos de Deep Learning. Na verdade, os algoritmos não são de Deep Learning, são de Machine Learning. Porque o que tem dentro do Deep Learning? Redes neurais. Redes neurais é um algoritmo de Machine Learning. Né? Um algoritmo muito antigo de Machine Learning. Só que foi implementado de uma forma diferente. Né? Posso dizer rapidamente para vocês que é um conjunto de técnicas, ou seja, uma metodologia para alcançar os objetivos da inteligência artificial, que tem dado muito certo e tem alcançado resultados que há 5, 6 anos a gente nem imaginava que a gente poderia chegar. Principalmente na área de processamento natural de linguagem, de visão computacional, principalmente nessas áreas, que eram áreas complicadas de se trabalhar com algoritmos clássicos de Machine Learning. Então é isso. Resumindo, né? Então, dentro da área de inteligência artificial, são programas, né, com a habilidade de aprender como os seres humanos. Machine Learning são os algoritmos, são as ferramentas. E Deep Learning é um conjunto de metodologia para implementar Machine Learning que alcança os objetivos da inteligência artificial. Então essa é a diferença. Nosso curso, pessoal, vai se concentrar dentro de Machine Learning. Então, o meu objetivo aqui para vocês é mostrar conceitos de inteligência artificial, especificamente de Machine Learning, e ferramentas para isso. E olha só onde a gente vai trabalhar. Então, tem um pequeno universo aí de áreas multidisciplinares e olha só onde que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar nessa área aqui, ó. Reconhecimento de padrões, que é esse círculo verde. Reconhecimento de padrões tem interseção com diversas áreas. Eu vou começar aqui. Então, a gente está acostumado lá com softwares, né, de lidar com banco de dados. Então a gente faz os nossos CRUDs lá, os nossos cadastros, listagem, inserção, exclusão, edição. Então tudo isso vai para uma base de dados, um banco de dados. A partir desse banco de dados, eu quero descobrir informações que os meus relatórios tradicionais de software não conseguem emitir. Então, já entra nessa área aqui de descoberta de conhecimento, que é o KDD.
E essa descoberta de conhecimento é feita utilizando data mining. Então, essa descoberta de conhecimento, vocês podem observar que não está totalmente em interseção com os bancos de dados, porque essa descoberta de conhecimento ela é feita num conjunto restrito de dados, né? Apesar de você pesquisar em todo o banco de dados, nem todas as informações que estão lá são informações que podem gerar conhecimento novo. Muitas vezes são informações irrelevantes e não fazem nenhum sentido para uma descoberta de novos conhecimentos. Mas aí também tem a área da estatística. Lembra que no slide passado eu lembrei vocês das funções de densidade e de probabilidade. Uso estatística também. E na outra aula anterior, falei que o que a gente precisa para IA, que são as bases sólidas, né? Cálculo, álgebra linear e estatística. É isso aí que a gente precisa. Tem os algoritmos de machine learning, que são muitos algoritmos, estão dentro ali da inteligência artificial, mas a gente não vai usar toda a área de machine learning, a gente vai usar uma pequena parte dos algoritmos. E grande parte dessas áreas aqui, elas sofrem interseção aqui, elas têm interseção com a neurocomputação. E já que a gente está tentando construir algoritmos de inteligência artificial usando ferramentas de learning, a gente está tentando emular como o ser humano pensa. Então a gente precisa ter alguns conhecimentos de como a coisa acontece aqui dentro para a gente conseguir reproduzir isso de forma estruturada, de forma sistematizada, por meio de algoritmos. Tá, e a área de machine learning, né, ela pode ser subdividida em 3 áreas de acordo com o aprendizado. Aprendizado não supervisionado ou supervisionado e aprendizado por reforço. Eu vou começar por reforço, que é o que a gente não vai trabalhar nesse curso, tá? Que é uma área bem diferente das outras duas aqui em cima, né? O aprendizado por reforço, basicamente, ele se baseia em recompensas e penalizações. Então, o algoritmo ele vai aprendendo com o tempo a melhorar a sua taxa de acerto, a sua eficácia, baseado em recompensas quando acerta ou penalizações quando erra. Os algoritmos de aprendizado supervisionado são algoritmos que eu tenho um conjunto de treinamento, esse conjunto de treinamento são os objetos de treinamento, eu forneço esses objetos para o meu algoritmo, para ele aprender padrões, para ele extrair padrões, e a partir daquele modelo eu faço predições em outros objetos que eu não passei para ele treinar. Essa predição ela pode ser feita por algoritmos de classificação ou algoritmos de regressão. A classificação é determinar, dado um objeto desconhecido, eu quero determinar qual classe que ele pertence. Então eu vou lá na rua, tiro a foto de um carro, eu entrego essa imagem para o meu algoritmo, ele vai falar para mim qual modelo é aquele carro. Então isso é uma classificação. E a regressão é uma previsão futura baseada em dados do passado. Por exemplo, eu posso fazer, dado que eu tenho a temperatura e umidade dos últimos 30 anos, eu vou fazer uma regressão nesses dados e encontrar qual que é a função que explica esses dados, e aí eu aplico a essa função dados de temperatura e umidade de hoje, e ele fala para mim se vai chover ou não no final do dia. Isso é uma regressão, não é uma classificação, é uma regressão, porque aí eu vou ter um percentual de chuva, um percentual de precipitação, enfim. E aqui também tem os algoritmos de aprendizado não supervisionado, que são os algoritmos que recebem objetos, conjuntos de treinamento não rotulados. Quando eu falo em conjunto de treinamento não rotulado, quer dizer que eu tenho diversos objetos, mas eu não sei qual classe cada um deles pertence. Por exemplo, eu pego um monte de fotos de carros na rua, vou capturando essas imagens, entrego isso para o algoritmo e ele é que vai se encarregar de
de dividir automaticamente esses objetos em classes. De acordo com as características que eu vou passar para esse algoritmo, ele pode dividir, ele pode separar os carros por cor, por marca, por modelo ou por tipo. Sei lá, ele vai separar tudo que é carro utilitário do que não é carro utilitário, é carro de passeio. Então, por isso que é aprendizado não supervisionado. Então, ele está mais ligado à mineração de dados, descoberta de conhecimento. A gente vai trabalhar mais nesses dois pontos aqui, ó, que é a clusterização e a classificação. Dá para fazer projetos interessantes com essas duas categorias. Observem que é um universo gigante, a gente está atacando apenas um ponto específico. Bom, já que eu falei sobre os algoritmos de aprendizagem supervisionada e não supervisionada, vamos repassar aqui, né? A aprendizagem supervisionada, nela, né, são fornecidos dados validados para que a máquina aprenda. O que são dados validados? Fiz o processo de extração de características, selecionei as características mais discriminantes, que a gente viu nos slides passados, e rotulei cada um dos objetos. Entreguei para o algoritmo. Olha, esse conjunto de objetos é da classe A, esse conjunto de objetos é da classe B. Então ele vai aprender o que é da classe A e o que é da classe B. E o critério de desempenho da aprendizagem supervisionada pode ser avaliado de forma direta. Por quê? Porque já que eu tenho os dados rotulados, quando eu pego um objeto desconhecido e submeto para classificação ou detecção, enfim, ele vai dizer se é da classe A ou se é da classe B. Se eu sei qual classe esse objeto pertence, eu consigo dizer se ele acertou ou se ele errou. Eu consigo medir a eficiência do meu algoritmo. Se ele acertar todos os exemplos de teste que eu entrego para ele, classificar corretamente, os que são da classe A e da classe B, 100% de acerto. Se acertar a metade, 50% de acerto. Então, esse critério de desempenho ele pode ser feito de forma direta porque eu estou submetendo um objeto para testar, eu conheço a classe dele, mas eu quero saber, quero medir o quão o meu algoritmo foi treinado corretamente para poder inferir essa classe. Então, é mais direto. Na aprendizagem não supervisionada, os objetos são agrupados por similaridades. Que similaridades? Depende do nível de abstração. Depende de quais características esses objetos são compostos. Então, quando eu executo o algoritmo de aprendizagem não supervisionada, de fato eu não sei qual que é a divisão daquele grupo. É o algoritmo que vai me entregar. O que eu controlo é quais características entram para o algoritmo. Como ele faz essa separação, esse agrupamento, essa clusterização, aí é por conta dele. Por exemplo, eu tenho os dados bancários de transação financeira de um grupo de pessoas, né? E eu quero dividir esse grupo em duas classes. Quem tem potencial para adquirir um empréstimo acima de, sei lá, 50 mil e os que não têm esse potencial. Eu sei que são duas classes, mas eu não sei quem pertence a qual classe. É justamente, eu quero descobrir isso. Então eu submeto isso a um algoritmo de clusterização e ele faz essa divisão para mim. Dependendo das características que eu passo, ele pode dividir com mais eficiência ou com menos eficiência. E é isso que ele faz, encontrar padrões desconhecidos nos dados. Desconhecido porque eu não sei o rótulo, eu não sei a classe de cada uma dessas pessoas, mas ele é que vai descobrir para mim. Então, dentro da área de aprendizagem de máquina, né, se tratando de algoritmos de inferência, a gente pode dividir eles em três, de regressão, classificação, clusterização. A regressão é aquele exemplo que eu dei da previsão do tempo. Por exemplo, no dia 30 de janeiro de 1970, a temperatura estava 32 graus e a umidade estava 60%. Aí, isso são as minhas variáveis de entrada, né? São as minhas características do problema, temperatura e umidade. No final do dia,
foi medido que teve uma precipitação de chuva de 3 milímetros. Então eu tenho x1, que é a temperatura, x2, que é a umidade, e tenho y, que é a minha resposta, que foi o quanto choveu. Então eu ploto isso no gráfico, calculo a função de regressão, e hoje, se eu sei que está fazendo 28 graus com 80% de umidade, eu consigo estimar se chover, quantos milímetros vai chover, porque eu tenho todo o modelo passado. Isso não é uma classificação, tá? Isso é uma regressão, porque eu estou estimando uma resposta de y de acordo com a variável x, que é x1 e x2. Na classificação, eu categorizo, né? Vamos usar o mesmo exemplo. Tenho temperatura e umidade, e eu quero classificar se chove ou não. Então, a minha variável resposta, que é a y, é chove, sim ou não. Não é quanto vai chover em milímetros. Então, eu quero simplesmente dizer essa temperatura com essa umidade, se chove. A gente sabe que não é simplesmente esses dois fatores que influenciam a chuva, né? Inclusive o vento, enfim. Mas é só um exemplo mesmo. E na clusterização, eu vou agrupar os dados por similaridade. Por exemplo, eu tenho os dados de temperatura e umidade e eu quero dividir em dois grupos. O que esses grupos vai me dizer, eu preciso analisar individualmente essas duas classes que ele vai dividir, ou 3 ou 4. Isso é um parâmetro do algoritmo que eu forneço para ele. Eu dou a entrada e falo assim, olha, divide isso para mim em 3 classes, em 4. Então, depois que ele faz essa divisão, eu vou analisar, né, qual que é o padrão que ele encontrou ali. Se eu já tenho rotulado se choveu ou não com esses dados, eu consigo separar os dados. Olha, quando tem essas características aqui de temperatura e umidade, provavelmente chove. Então não é uma classificação, é uma clusterização, porque ele descobriu isso. Ele fez a divisão. Eu até posso ter a resposta, posso até ter esses dados rotulados, se chove ou não, considerando a temperatura e a umidade, mas eu não passo isso para o algoritmo. Ele é que decide. E depois eu vou lá na classe A ou na classe B e falo assim, olha, nessa classe A foi o dia que choveu. Ah, então esse aqui é o padrão de chuva. Esse aqui é o padrão de não chuva, né, da classe B, no caso. Bom, por hoje é só, pessoal. E eu espero que tenha ficado claro a importância das características, né, da seleção, da extração, do espaço de características e também onde que a gente vai atuar nesse curso. É uma área muito ampla de IA, mas a gente vai atuar especificamente dentro da área de reconhecimento de padrões com alguns algoritmos, que é algoritmos de classificação e clusterização. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.